Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast que fala sobre a luta antimanicomial. Cuidar é libertar. E no episódio de hoje, você aí de casa, ou da rua, ou do metrô, ou de qualquer transporte, ou de qualquer lugar, vai entender sobre as análises sobre a psicologia nas políticas públicas brasileiras, vai explorar marcos históricos, transformações sociais e debates contemporâneos que impactam a atuação profissional. Dos movimentos de luta antimanicomial às discussões sobre interseccionalidade e emergência climática. Acompanhamos agora um panorama que atravessa gerações e molda a construção de políticas de cuidado no país. Então vamos aos destaques, gente! Falar sobre o psicólogo como agente coletivo no confronto à lógica manicomial começa pelo reconhecimento de que, durante muito tempo, a própria psicologia esteve alinhada às práticas individualizantes. Práticas que ainda, muitas vezes bem intencionadas, contribuíram para o isolamento, o controle e a exclusão de pessoas em sofrimento psíquico. É justamente contra essa lógica que se ergue a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica brasileira, movimentos que convidam a profissão a se reinventar. E hoje, compreendemos que o manicômio não é apenas um prédio, gente, é uma lógica social. Ela se manifesta no estigma, na exclusão, no rompimento de vínculos e na redução da pessoa ao seu diagnóstico. Por isso, romper com o manicômio exige também romper com a clínica tradicional, centrada apenas no consultório, no patológico e na compreensão do sofrimento como algo estritamente individual. O sofrimento psíquico é profundamente atravessado por condições sociais, econômicas, políticas, violências, pobreza, desemprego, isolamentos e não pode ser cuidado fora deste contexto, hein? Nesse cenário, o papel do psicólogo se amplia. Deixa de ser apenas o profissional que trata um indivíduo isolado para se tornar um agente coletivo, alguém que atua no território, nas redes e na vida concreta das pessoas. Isso se concretiza em dispositivos comunitários, como o CAPS, mas também nas múltiplas formas de fazer vínculo e presença na comunidade. E digo mais, viu, gente? Essa atuação coletiva envolve dimensões fundamentais. A primeira é a desconstrução do estigma, promovendo espaços de convivência e transformando a visão social sobre a loucura. A segunda é a integralidade e a intersetorialidade, trabalhando com outros profissionais, famílias, políticas públicas, culturas, práticas diversas da arte e a saúde coletiva, sempre com foco na reinserção social e no fortalecimento dos vínculos. E a terceira, né, gente? A promoção da autonomia e da cidadania, incentivando o protagonismo de usuários e familiares, criando espaços de empoderamento e produzindo novas formas de subjetivação para que os modos de vida mais autônomos possam florescer. E assim a gente entende que esse florescimento nos traz uma grande pauta importante para o próximo tópico, que vocês irão ouvir agora. Mas antes, precisamos entender que o psicólogo assume uma clínica que é ampliada, politizada e enraizada no cotidiano. Torna-se não apenas técnico, mas um militante afetivo, um profissional comprometido com os direitos humanos e com a defesa inegociável de uma vida digna das pessoas em sofrimento psíquico. Um profissional que sustenta, junto aos movimentos sociais, a certeza de que nenhum passo para trás, manicômio nunca mais. Nós separamos um trecho de uma música que foi criada por uma paciente dentro do Hospício de Barbacena, um lugar onde aconteciam os maiores holocaustos brasileiros que a gente pode falar. E essa música, ela contava o que acontecia dentro desse hospício. As coisas, as comidas, as situações. Então, vamos ouvir um pouquinho. Bem aboiado pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Após ouvir o trecho dessa música, vamos falar um pouco mais sobre o movimento da luta antimanicomial. No final da década de 1980, o Brasil viveu um dos movimentos mais significativos da saúde mental. O movimento da luta antimanicomial, criado em 1987, denunciava práticas de internação violenta e reivindicava mudanças estruturais nos serviços de atendimento psiquiátrico.
Ainda vale ressaltar que os profissionais da saúde, familiares e usuários se uniram com o objetivo de transformar a lógica manicomial e propor políticas públicas mais humanas, baseadas na convivência comunitária e nos direitos humanos. Agora, vamos ouvir o depoimento de um senhor que relata o abandono familiar. Meu pai tentou ir lá. Ninguém veio me visitar, nem aqui nem lá. Ninguém. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. Este trecho foi retirado de um documentário que está na Netflix, que se chama Holocausto Brasileiro, onde o senhor relata que sente saudade do pai, mesmo o pai tendo ele colocado dentro deste lugar, pelo qual ele sofre e sente saudade. Bom, gente, eu vou falar um pouco mais sobre a redefinição do psicólogo como agente coletivo em sociedade. Com a consolidação da reforma psiquiátrica brasileira, o papel do psicólogo passou por algumas modificações. Saiu de uma prática individual e muitas vezes distante da realidade social e passou a atuar como agente coletivo, engajando em políticas territoriais. Com isso, a psicologia torna-se parte fundamental de equipes multiprofissionais, contribuindo para a construção de novas perspectivas de cuidado. Vamos falar sobre as tensões entre o cuidado e o controle. A história das políticas públicas da saúde mental no Brasil também revela uma contradição frequente. Práticas voltadas ao cuidado podem simultaneamente reproduzir mecanismos de controle. Intervenções involuntárias, medicalização excessiva e normas disciplinares são exemplos de políticas que, em alguns contextos, colocam em disputa os limites entre a proteção e a vigilância. Amiga, mas assim, me conta um pouquinho mais, sabe? Eu quero entender um pouco do papel normatizador da psicologia, pra gente entender um pouco mais dessa área, sabe? Então, a psicologia, ao longo de sua história, também assumiu um papel normatizador, reforçando padrões sociais que marginalizaram diversos grupos. No entanto, reflexões críticas recentes têm impulsionado mudanças na formação e na prática profissional, buscando uma atuação mais ética, inclusiva e socialmente comprometida. Essas revisões permitem repensar o lugar da psicologia dentro das políticas públicas, ampliando seu alcance. Então deu para entender que ela tem essa questão mais ética, uma coisa da inclusividade, uma coisa, sabe, de ser social e comprometida. Ela tem também as questões de padrões sociais que marginalizaram diversos grupos. E também, pelo que eu entendi, ela tem um alcance e uma boa responsabilidade. É isso? É exatamente isso. Então, Pedro, eu gostaria de saber a sua visão sobre psicologia inclusiva em questão de gênero, classe e deficiência. Menina, vou te falar assim, né? Assim a gente entende um pouquinho mais, porque dessa área eu faço presença. Falar sobre psicologia inclusiva é reconhecer que nossa prática só se torna verdadeiramente humana quando considera as múltiplas dimensões que atravessam a vida das pessoas. Gênero, classe e deficiência, tá? Essa integração não é um detalhe opcional. Não é opcional mesmo. É uma exigência ética e política, especialmente quando pensamos na descolonização do saber psicológico. Não é possível sustentar uma psicologia comprometida com a dignidade humana se ela continua apoiada em modelos universalizantes, eurocêntricos e distantes da realidade brasileira. Não adianta a gente criar uma coisa que a gente acha que vai dar certo sem ter um baseio melhor, sabe? Ter uma coerência. Para isso, precisamos partir do entendimento de que o sofrimento psiquiátrico não nasce no vazio. Ele é moldado por estruturas históricas, sociais, políticas que produzem desigualdade. A experiência subjetiva é inevitavelmente marcada, nossa, que palavra, hein, meus amores, por opressões, algumas visíveis, outras silenciosas, que operam no corpo, nos territórios e nos modos de existir. E aí, amiga, solta mais um pouquinho do verbo pra gente. Bom, e é aí que a interseccionalidade se torna uma ferramenta central. Gênero, classe e deficiência não atuam como categorias isoladas. Elas se cruzam, se somam e muitas vezes se multiplicam.
Um olhar psicológico que ignore esses atravessamentos corre o risco de reproduzir exatamente as violências que pretende combater. Descolonizar a psicologia significa romper com um modelo que tenta encaixar todos os sujeitos dentro de um mesmo padrão. Significa reconhecer, valorizar e aprender com saberes diversos, indígenas, afro-brasileiros, periféricos, de pessoas com deficiências, saberes que historicamente foram silenciados, mas que são fundamentais para ampliar a nossa compreensão de subjetividade e cuidado. E com isso, ao olhar para o gênero, questionamos normas que ainda patologizam identidades e expressões e permanecem naturalizando certos tipos de violência. Ao abordar a classe social, reconhecemos que a pobreza, insegurança e exclusão são determinantes profundos de sofrimento e não podem ser tratadas como meras circunstâncias individuais. E, ao incluir deficiência, superamos o modelo biomédico para adotar um modelo social, entendendo que o sofrimento não está no corpo da pessoa, mas nas barreiras que a sociedade impõe. Eu entendi, viu, amiga? Mas assim, eu vou te falar. Uma psicologia verdadeiramente inclusiva demanda práticas que acolhem essas singularidades e criam ambientes acessíveis, tanto na clínica quanto nos territórios. Exige que o psicólogo assuma seu papel como agente de transformação social, com postura política, ética e comprometida com a redução das desigualdades e da defesa inegociável dos direitos humanos. Por fim, essas mudanças devem começar na formação. Precisamos de uma psicologia que ensine seus futuros profissionais a ler o mundo, a reconhecer opressões, a construir práticas que dialoguem com a realidade diversa. Uma psicologia que não se acomoda, que não fecha os olhos e que entende que cuidar é também enfrentar estruturas. A psicologia inclusiva, portanto, não é apenas um conceito ou uma postura ou um hype do TikTok que a gente vai passando. Não é essa vibe. A psicologia inclusiva é uma forma de olhar, de escutar e de agir. Somente quando reconhecemos e enfrentamos os opressores que atravessam nossos sujeitos é que conseguimos construir um cuidado realmente transformador, sensível e profundamente humano. Ou seja, só a partir de nossas vivências, de passar por isso tudo, a gente consegue criar um lugar mais profundo para o ser humano. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a psicologia interseccional e decolonial. Fala aí, Pedro. Bom, gente, as perspectivas interseccionais e decoloniais desafiam modelos eurocêntricos de produção de conhecimento. Bom, você sabia também que elas ressaltam a importância de reconhecer saberes periféricos, práticas comunitárias e contextos culturais específicos? Essas abordagens fortalecem políticas públicas que dialogam diretamente com a diversidade brasileira no lugar. Ai, amiga, sim. Questão de clima, talvez. Vamos falar um pouco sobre as emergências climáticas, sabe? Uma vibe bem Maju, uma coisa bem clima, tempo, que tal? Cara, então, quando a gente pensa nos impactos das mudanças climáticas na saúde mental, é fundamental reconhecermos que os eventos extremos, como enchentes, secas, queimadas e ondas de calor, não são apenas fenômenos ambientais, tá bom? Mas são também fenômenos psicológicos e sociais. Eles produzem efeitos diretos, imediatos e muitas vezes traumáticos, que deixam marcas profundas no corpo e na subjetividade das pessoas. Entre esses efeitos diretos, destaca-se o transtorno de estresse pós-traumático, que pode surgir após experiências da vida, perdas materiais severas ou ameaças à própria vida. Além disso, é comum que observamos quadros de ansiedade e depressão, especialmente quando estes eventos levam à perda de familiares, de lares, de meios de sustento ou da própria sensação de segurança. É um ponto preocupante. É o impacto das altas temperaturas. O aumento contínuo do calor está associado a maiores índices de violência interpessoal, a procura mais frequente por atendimento de urgência psiquiátrica e do aumento do risco de suicídio evidencia que o clima afeta diretamente o nosso equilíbrio emocional. Mas os impactos não se limitam ao imediato. Há também os efeitos indiretos, graduais e persistentes, que se acumulam com o tempo, à medida que o ambiente se deterioriza. Um desses fenômenos é chamado de solastalgia. O que é isso, gente? Solastalgia é um tipo de angústia profunda provocada pela perda de paisagem,
de referências afetivas e de territórios que antes traziam sensação de pertencimento, e isso ocorre, por exemplo, em áreas marcadas pelo desmatamento. Um grande exemplo, a gente pode ser a Amazônia, que a gente pode citar. Ela tem um grande risco de desmatamento, mas aí pela desertificação ou por mudanças bruscas no ambiente. As transformações ambientais também geram tensões sociais. Aumento do abuso de substâncias e conflitos decorrentes da migração forçada e da disputa por recursos escassos. Esses processos se desdobram em ciclos de violência, fragilidade comunitária e sofrimento psicológico, né, gente? Além disso, há impactos diretos no cotidiano. Regiões frequentemente atingidas por secas ou enchentes enfrentam prejuízos na rotina escolar e no trabalho, além de dificuldades de acesso a serviços básicos. Isso gera estresse no contínuo, exaustão e queda significativa no desempenho e na disposição das pessoas, afetando o bem-estar coletivo. Em síntese, os eventos climáticos extremos não apenas mudam o ambiente, eles mudam vidas. Reconhecer esses efeitos é o primeiro passo para pensar nas políticas públicas, ações preventivas e formas de cuidado. Agora eu vou falar um pouquinho das alianças coletivas. Essa proposta, inspirada em autoras como Donna Haraway, amplia significativamente o entendimento sobre como o sujeito, território e instituição pode construir práticas de cuidado e resistência dentro das políticas públicas. As alianças coletivas partem da ideia de que nenhum processo de transformação social é realizado de forma isolada. Elas propõem uma articulação contínua entre pessoas, comunidades, saberes, organização e ambientes, reconhecendo que o cuidado é a sustentabilidade da vida. Só se tornam possíveis quando construídos em rede. Essa perspectiva desloca a noção de sujeito autônomo e independente e coloca no centro a interdependência, a compreensão de que estamos todos conectados e de nossas ações produzem efeitos compartilhados. Essa abordagem sugere que a atuação profissional precisa extrapolar o espaço clínico tradicional e dialogar com multisferas políticas, ambientais, comunitárias, culturais, institucionais, que fortalecem práticas colaborativas, que ampliam a participação social e promovem estratégias que respondam às demandas reais dos territórios, sempre com foco na justiça social e na defesa dos direitos humanos. Ao reconhecer a complexidade dos contextos e a pluralidade dos sujeitos, essa proposta reafirma a importância de construir políticas públicas que não apenas atendam indivíduos, mas que sustentem redes de apoio, vínculos comunitários e modos de vida mais dignos, solidários e sustentáveis. Encerrar uma análise sobre a luta antimanicomial é reconhecer que esse movimento segue como uma das importantes expressões de defesa dos direitos humanos no Brasil. Ele nos mostra que o cuidado em saúde mental não pode ser construído a partir do isolamento, da violência ou da exclusão, mas sim da autonomia, da convivência e do respeito incondicional à dignidade humana. A forma psiquiátrica e suas práticas territoriais que elas se originaram não apresentam apenas uma mudança de modelo assistencial, representam uma mudança de paradigma sobre o que significa existir em sociedade. Elas colocam no centro os vínculos, as redes, a cidadania e o reconhecimento de que o sofrimento psíquico é atravessado por condições sociais que existem respostas coletivas. A luta antimanicomial, portanto, continua sendo um chamado permanente para que profissionais, instituições e políticas públicas sustentem o compromisso de construir formas de cuidado mais próximas da vida, mais inclusivas e mais humanas. Um chamado que nenhum retorno à lógica manicomial seja tolerado, e para que a defesa da liberdade, dos direitos e da diversidade siga como princípio inegociável. Manicômio nunca mais não é apenas um lema histórico, é uma responsabilidade presente. Nos desafios contemporâneos, reconhecemos que a psicologia nas políticas públicas não se limita a técnicas ou procedimentos, mas envolve necessariamente um compromisso ético com a vida, com a dignidade e com o fortalecimento das redes de cuidado. Ao atravessar debates sobre manicômios, inclusão, interseccionalidade,
clima e território, percebemos que a prática psicológica se transforma quando também se dispõe a transformar as estruturas que produzem o sofrimento. Agradecemos por acompanhar essa edição especial e por se somar a essa reflexão sobre o presente, o futuro da saúde mental e das políticas públicas. Cada debate, cada perspectiva e cada provocação aqui apresentada só ganha sentido porque encontra pessoas dispostas a escutar, pensar e construir novas formas de cuidado e convivência. E é esse compromisso coletivo que fortalece caminhos mais humanos e mais justos, e é uma honra compartilhar esse percurso com você. Seguimos acreditando que transformar a realidade existe diálogo, crítica e sensibilidade. Que este episódio inspire novas discussões, novos olhares e novas práticas capazes de ampliar direitos, reconhecer singularidades e fortalecer vínculos. Obrigado pela presença, pela atenção e pela parceria ao longo desta edição. Foi um prazer estar com você. Beijinhos!